que anda com integridade, que sabe que adquirir as coisas desonestamente, isso não é sábio, isso não é correto. A gente tem que adquirir as coisas de uma forma honesta. Lembra? Eu sempre peço para você ler o capítulo e a gente conversar. A gente está no capítulo 10 e 12. E que o temor, ou seja, que a própria sabedoria prolonga a vida. Isso não é uma promessa, isso é um provérbio. Depois a gente vai falar sobre isso. Quando a gente estiver falando sobre o livro de Eclesiastes, a gente vai falar mais sobre a diferença entre promessa e provérbio. Então isso é um provérbio. Que o temor prolonga a vida. Mas é claro, se você aprende a viver com um bom senso, mas um bom senso que vem de Deus, você vai fazer escolhas mais sábias, você vai ter um tipo de vida melhor, a sua vida vai ser mais segura e você vai viver mais tempo. Ao contrário, em outra mão, a gente tem o preguiçoso. A mão do preguiçoso vai empobrecer, porque ele não trabalha o suficiente, porque os olhos do preguiçoso estão no lugar errado, falta trabalho. Ao contrário das mãos do preguiçoso, tem a mão do diligente, aquele que se esforça, que faz com trabalho, com esforço, com dedicação. A imagem que ele constrói é tão interessante, né? Que essa coisa de não ouvir a sabedoria, sempre outra voz, a voz da insensatez, a preguiça, a tolice, o outro lado, né? Porque, de qualquer forma, ou é o lado da senhora sabedoria, ou é o lado da senhora insensatez. Então, se você toma esse lado da insensatez e se transforma num preguiçoso, num zombador, num violento, isso é vinagre para os dentes, né? Isso é fumaça para os olhos. Eu não te aconselho botar fumaça nos olhos, nem expor os seus dentes a vinagre constantemente. A gente tem então esse combate à preguiça, combate à desonestidade, a você cuidar das palavras. Quem fala demais está perto do pecado, controla a língua, refreia a língua. Cuidado para você não ficar guardando e alimentando ódio de estimação no seu coração, espalhar calúnia, palavras que ferem. Ser generoso é uma virtude de quem está aprendendo a ser sábio. Provérbios capítulo 13 a 15, a necessidade que a gente tem de ter amigos, e muitas vezes a gente cobra dos outros os nossos fracassos. A gente sempre precisa de amigo para ajudar, essa é a questão, né? Então a gente tem algumas pérolas que ajudam aí nessa relação. E aí a gente vê, para a gente guardar a nossa boca, ser sábio é aprender a guardar a boca. Eu fico... imagina em circunstâncias que você se mede e você está vivendo circunstância X, Y, Z. O sábio está dizendo, companheiro, se você quer ser sábio, você vai ter que entender que em alguns momentos que você está vivendo, você vai ter que pegar a sua boca e guardar. O caminho da sabedoria passa por necessariamente aprender a guardar a boca. Guardar a boca, né? Quem quer ser sábio precisa aprender a guardar a boca. E aí, mais uma vez, ele faz o contraste entre o desejo do preguiçoso e o desejo do diligente, né? Percebe que sempre é contraste, né? O desejo do preguiçoso, o desejo do diligente. Depois ele vai falar que a riqueza do rico serve como resgate, se ele for sequestrado, porque a riqueza dele está chamando a atenção, ele pode ser sequestrado, essa é a ideia. E essa riqueza vai servir para que ele pague o resgate. De outra forma, o pobre não chama atenção e ninguém vai querer sequestrar ele. Então, o sábio está sempre falando dos dois lados. Então, se o rico tem a vantagem de ter o dinheiro para pagar o resgate, o pobre tem a vantagem de viver em paz. É interessante perceber isso, né? Isso é um conselho para cuidado para não ficar ostentando. E isso é uma coisa tão comum hoje, né? Ostentação.
E a ideia é que, apesar da pobreza, ele não está sofrendo ameaça. A continuação, o orgulho gera discussões. E de outra forma, a sabedoria, ela vai procurar os conselhos, diferente do que todo mundo, que se o conselho não fosse bom, não se dava, se vendia, a palavra vai na direção oposta, que na multidão dos conselhos se estabelecem os planos. O sábio é aquele que busca outros sábios e se aconselha. De uma forma humilde, ele busca sabedoria, porque sabedoria é um processo de busca. Lembra, sabedoria é uma construção, um processo de busca. E eu preciso de pessoas que sejam sábias, que me ajudem nesse processo. Quem está sempre disposto a discutir, e aqui é uma revelação importante, um provérbio importante. Quem está sempre disposto a discutir é porque está dominado de orgulho. Então, o irmão da igreja, o político, o fulano na família, que está sempre querendo discutir. Sabe o que o sábio fala do coração? Ele está querendo discutir sempre porque o coração dele está dominado pelo orgulho. Então, buscar sabedoria é entender o que existe por trás das coisas. Então, se você vê uma pessoa que tem essa postura, você já sabe. E aí a questão, como que você vai combater o orgulho? Sendo mais orgulhoso ainda? Então, às vezes, você vai ter que guardar a boca. O texto continua aí no capítulo 13 e 15. Que às vezes a esperança que demora, deixa a pessoa doente, frágil, debilitada. E a expectativa que é concretizada é uma árvore de vida que frutifica, traz vida, traz frutos. A ideia de que se você causa uma esperança em alguém, ou provoca uma esperança, e você demora, você enfraquece essa pessoa. Então, se você está prometendo, cumpre, porque se você gera uma expectativa e não cumpre, você pode enfraquecer. É claro que isso, provérbios são circunstâncias, sempre vai haver exceções. E a gente vai ver isso quando a gente conversar sobre Eclesiastes. Ele continua dizendo, quem despreza a disciplina vai acabar caindo na pobreza. O companheiro dos tolos, se você está sempre andando com tolo, você vai fazer tolice. Então, olha, o ditado, diga com quem andas que eu direi quem és. Não, a Bíblia já disse isso muito antes, né? Porque a ideia é simples. Se você é companheiro de tolo, você vai acabar aprendendo a fazer tolices. Então, o companheiro do tolo acaba mal. Isso para os pais. Escutem isso, pais e mães. Quem ama não hesita em disciplinar. Quem ama não pensa duas vezes em corrigir. Agora, a forma que você vai corrigir isso é outra coisa. Eu não sei como você vai corrigir, não sei como é a sua sabedoria, mas o que o provérbio está falando, quem ama não hesita em corrigir, em disciplinar. E vai ainda além. Quem nega a disciplina não ama. Quem nega a disciplina não ama. Olha a riqueza da sabedoria. Então, quem ama sabe a importância da disciplina. E aí vem a frase, o provérbio que a gente está bem acostumado e a gente gosta, né? Os maridos gostam de falar para as suas mulheres, a mulher sábia edifica e a mulher tola derruba. Mas isso também vale para os homens, né? A conversa do insensato traz a vara. A ideia de que as conversas cheias, ou seja, a turma que ouviu o convite da insensatez, isso tem uma consequência terrível. Mas a conversa do justo protege. Então, com quem você está conversando? Com a turma da insensatez ou com a turma da sabedoria? O tipo de conversa que você está acostumado a ter vai definir e construir muita coisa a nosso respeito. O inexperiente, o simples, acredita em qualquer coisa, mas o sábio é prudente.
ele analisa, ele olha, ele percebe, ele pondera. O irritado está sempre fazendo tolice, porque ele está sempre irritado e está sempre chutando o balde, sempre fazendo besteira, porque ele está sempre num estado de irritação. Mas o astuto, num mau sentido, aquele que planeja com astúcia as coisas, ele vai acabar sendo odiado. O pobre é evitado até pelos seus vizinhos, mas o rico sempre está cheio de amigos. O que o sábio está falando? A hipocrisia que está presente nos relacionamentos, né? Que às vezes, por trás dessa forma de se relacionar, existe essa hipocrisia que às vezes é revelada na forma que a gente trata o nosso semelhante. E é justamente isso a continuação do texto vai dizer. A forma como que a gente trata as pessoas revela bastante sobre o nosso caráter. Tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Tratar com bondade o necessitado é uma questão de honra. Se você quer honrar a Deus, você precisa tratar com bondade quem é necessitado. E como que eu respondo as questões das pessoas do meu lado? Se você responde com calma, você desvia a ira. Se você responde de forma ríspida, você desperta a fúria. Saber o que falar, como falar. O falar enganoso esmaga o espírito. E aí tem uma revelação muito bonita, né? Se as próprias sepulturas estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações. Se Deus enxerga as sepulturas, aquilo que está ligado à morte, Deus não vai enxergar os corações do ser humano, Deus enxerga. Então, a continuação. É melhor ter um pouco com temor do Senhor do que muito com inquietação. A questão não é simplesmente ter muito, mas se o que você tem vem acompanhado ou não de inquietação. O sábio está falando assim, não vai adiantar ter muito e ter uma inquietação da alma, porque esse muito que você tiver não vai ser suficiente. A alegria no coração aparece no rosto, da mesma forma que um coração angustiado oprime o espírito. E mais uma vez, usando uma frase do Saião, ele fala uma coisa que eu acho muito engraçado, muito interessante, usando o trecho aí de capítulo 12 e 15. É melhor comer alface e tomate, mesmo que seja sem sal, sem tempero, do que comer uma bela picanha, uma alcatra cheia de ódio. O texto está dizendo exatamente isso. É melhor comer verduras na companhia ou num lugar onde você está cercado de amor do que comer a melhor refeição e ser num ambiente na sua casa recheado pelo ódio. Então, mais importante do que você está comendo quem está com você na hora da refeição. Como é esse ambiente? Um conselho certo na hora certa vem de uma forma espetacular. O avarento, aquele que está sempre querendo mais, acaba pondo a sua família em apuros. E o humilde ou a humildade antecede a honra. A gente tem que começar por baixo. Se você quiser ser honrado, você tem que aprender a ser humilde. Muita gente quer honra sem saber o que é humildade. Espero que esse seja o seu caminho para descobrir sabedoria. A humildade precede a honra. E a minha oração é que Deus te honre nos seus estudos, na sua vida, no seu ministério e na sua família. Que Deus te abençoe.